Olá, sejam bem-vindas à nossa segunda aula da imersão no Florescer da Curandeira. Hoje vamos falar sobre a ginecologia natural. Se tu ainda não viste a primeira aula, volta lá, assiste, depois vem aqui, assiste essa, ou assiste essa, depois a outra, mas não deixa de assistir, porque justamente eu dividi os conteúdos Sagrado Feminino e ginecologia natural para que vocês tenham uma noção mais clara, né, do que cada uma delas trata, para que amanhã, na nossa terceira aula, a gente possa juntar tudo isso e vocês entenderem como que realmente uma não consegue ir sem a outra, né? Não é que não consiga. A gente pode trabalhar só o sagrado feminino, a gente pode trabalhar só a ginecologia natural, sim, mas quando a gente trabalha os dois juntos, os resultados são muito mais potencializados, porque junto com o tratamento da ginecologia natural vem a expansão da consciência. E eu nunca vou cansar de repetir que aquilo que verdadeiramente nos cura é tomar consciência daquilo que está nos adoecendo. E essa consciência vem justamente dessa expansão, desse entender qual é a caixa que eu estou ocupando para que eu possa escolher se eu quero sair dela ou não. Mas enquanto eu não tenho consciência de onde eu estou, qual é a sociedade, a cultura, a família, os conceitos, as crenças limitantes que eu carrego, se eu não, enquanto eu não tiver consciência disso e entender o que é esse ser mulher, eu não tenho condições de fazer escolhas mais assertivas e mais conectadas à minha essência e aquilo que eu vim fazer e construir nesse mundo. Não faz sentido? Não esqueçam que aqui embaixo do vídeo vocês podem deixar os comentários, digam o que vocês estão achando da aula, coloquem as dúvidas de vocês que eu vou responder, dá um oi, diz de onde vocês estão nos assistindo, se vocês assistiram o vídeo falando sobre a nossa escola. Então, tudo isso vocês vão nos contando aqui que a gente quer saber, tá bom? Então, vamos lá. Nesse encontro, nessa aula de hoje, a gente vai falar então sobre a ginecologia natural. Bom, a ginecologia natural, ela ressurge junto com esse movimento do sagrado feminino. E ela é um recorte dos estudos e práticas da medicina ancestral, né? Focando então no cuidado, equilíbrio e cura do corpo feminino. Então, a ginecologia natural, ela é uma medicina ancestral. Ela está embasada nos conhecimentos das curandeiras, das benzedeiras, raizeiras, herveiras, parteiras, mulheres medicina dos Andes, do México, como as mexicas, do taoísmo, das tântricas. Então, é um conhecimento que vai buscar na filosofia matrifocal, taoísmo e tantra, na medicina das mulheres dos povos originários, né, dos Andes, do México, essa medicina de cura do ventre feminino, esse entendimento aprofundado das ervas, dos cristais, dos tipos de preparo das ervas, da fitoenergia, da fitoterapia, porque as ervas, elas têm, assim como nós, né, tem o físico, que é a fitoterapia, que é a química da planta, e ela também tem o seu energético, que é a fitoenergética, aonde ela atua por similitude no nosso corpo, né? Aonde é igual, ela aumenta, ela amplia, ela cura, ela restabelece o nosso campo energético e emocional, né? Restabelecendo a cura, a expansão. Então, as ervas são as aliadas, as ervas, os cristais, a energia, a magia dessa grande mãe terra, né? Das curandeiras, das benzedeiras, das raizeiras, das herveiras. Então, tudo isso está presente dentro da ginecologia natural, mas a gente faz esse recorte, então, assim como tem na medicina tradicional, o estudo da ginecologia e da obstetrícia, dentro da medicina ancestral, a gente também faz isso, né? Que é recortar o conhecimento e aprofundar os estudos, então, na questão do ventre feminino, né? Dos seus órgãos, das suas emoções, da sua energia, das doenças e das curas, tá? Então, o seu objetivo, né, é restabelecer a conexão da mulher com o seu corpo, aprendendo a ouvir e interpretar seus sinais, e como efetuar a cura e trazer o equilíbrio através do autocuidado e do uso de ervas medicinais, cristais e suas medicinas.
Então, a ginecologia natural, ela também traz um empoderamento sobre o corpo da mulher, mas esse olhar de responsabilidade. Eu cuido de mim, eu me observo, eu tento entender o que o meu corpo está querendo me dizer. Porque a gente já falou aqui, né? A ginecologia natural, ela é uma ferramenta de visão e aplicação holística. Ela entende que nós não somos apenas o corpo físico, mas o resultado do que pensamos, sentimos e fazemos. Então, essa é a visão holística. Quem não tem essa visão e se diz holístico, não é holístico. Porque o holístico, ele olha além do físico e entende o físico como uma consequência, uma densificação, uma materialização dos sentimentos, emoções e energias, daquilo que eu faço, daquilo que eu estou sempre sentindo, daquilo que eu estou sempre ressentindo. Isso vai gerando uma marca, uma memória celular, e isso vai ocasionar saúde ou doença, dependendo da qualidade dessa emoção. Então, o holístico é olhar para o ser humano como um todo, e não apenas como físico. E o nosso físico fala conosco o tempo inteiro, através de sinais como os incômodos, os desconfortos, os sintomas, as doenças, os diferentes níveis de doença, diferentes tipos de incômodo. É o corpo dizendo que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar nas nossas emoções, nas nossas energias. E na ginecologia natural, a gente vai então focar na saúde da mulher, na saúde do seu ventre, desse ventre gerador, desse ventre que é o portal entre os mundos, né? E desse parir, desse acolher, desse nutrir. Então, a ginecologia natural vai olhar para esse feminino como um todo, tá? Então, vamos ver aqui os benefícios da ginecologia natural. Então, o corpo como espelho. Então, a gente entende que o corpo ele não cria nada, como eu falei, né, agora há pouco, ele vai revelar os desequilíbrios existentes na energia, né, que ao se tornarem negativas e repetitivas, acabam gerando sintomas, desconfortos e doenças no corpo físico. Ele traz um empoderamento real, então devolve às mulheres as chaves do autocuidado, reconhecendo seus ciclos, entendendo como funciona esse ser mulher e como restabelecer o seu equilíbrio de forma autônoma, através da natureza, através dessa conexão. Então, a natureza, ela é uma aliada. Então, a gente retorna ao natural, a gente restabelece a conexão da mulher com a natureza. O estudo, a aplicação da medicina ancestral nas ervas, nos cristais, em restabelecer a saúde, o equilíbrio das emoções, energias e, consequentemente, do corpo físico. Então, é resgatar, né, esse contato da mulher com a natureza e uma conexão ancestral, né? Dos seus benefícios também entra isso, porque mostra a importância dos conhecimentos antigos, ancestrais, para os dias atuais, reconstruindo as pontes entre o passado e o presente, na construção de um futuro mais livre e saudável em termos geracionais. Então, lá no Sagrado Feminino, eu entendo que eu sou a continuidade das minhas ancestrais, que o meu ventre guarda as memórias, que o meu útero é esse grande repositório de memórias uterinas, de memórias das vidas da minha mãe, das minhas avós, da bisavó, né, da tatavó, enfim, da teta-avó. Eu vou voltar lá, eu vou entender que eu sou uma continuidade delas e que dentro do meu ventre existe as marcas das vidas delas, que a gente chama de memória ancestral, né? E também dentro da ginecologia natural, além da gente resgatar e entender como limpar, como identificar, como tratar essas memórias que são negativas, que são difíceis, que são de dores, que são de desencontro com o masculino, para justamente curar, libertar. E quando a gente liberta, quando a gente cura essas memórias em nós, nós também estamos libertando e curando os nossos ancestrais. Esse fio, essa linha é curada em mim, a partir de mim, por mim, mas vai ressoar na minha ancestralidade. Dentro do pensamento sistêmico, essa ancestralidade ela é maior do que eu sou pequena diante dela, mas as minhas decisões interferem no coletivo. E no momento que eu decido me curar, eu decido
olhar para isso com amorosidade, com acolhimento, que é o que o Sagrado Feminino nos ensina, sem julgamento, mas tentando entender essas mulheres como mulheres, saindo da percepção da filha, saindo da percepção da neta e entrando na percepção de que são mulheres, mulheres que amaram, que se relacionaram, que passaram pelos seus perrengues, né? E que fizeram o melhor que podiam dentro do que tinham, dentro do que conheciam, dentro do que era possível na sua época. Então, essa conexão ancestral na ginecologia natural, ela continua, mas agora entendendo a grandiosidade dos conhecimentos ancestrais, trazendo essa cura, essa medicina ancestral para os dias atuais, para que eu possa entender como eu posso me beneficiar disso, como eu posso limpar, ressignificar essas memórias, né? E ir restabelecendo o equilíbrio e a cura do meu corpo. Então, esses são os benefícios, né, da ginecologia natural. Agora vamos entender o que a gente aprende quando a gente estuda a ginecologia natural. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é a metafísica da saúde, que é um conceito antiguíssimo, que vem do taoísmo, vem da medicina tradicional chinesa, vem da medicina ayurveda, que é olhar para o sintoma, olhar para o corpo como um resultado das emoções, esse olhar holístico, mas trazer e entender que cada órgão está conectado a uma emoção, está conectado a um sentir, e que o desequilíbrio desse sentir, ou o excesso desse sentir, pode gerar as doenças. Então, por exemplo, o fígado está muito ligado à questão da ira, da raiva, da irritabilidade, desses sentimentos quentes, né, gerando a bilis, que vai lá para a vesícula, pedra na vesícula, essa frustração, essa irritabilidade, essa coisa de que não vai, que não anda, né? Mas também sobrecarrega o nosso útero. Nossa menstruação vem com coágulos, vem mais escuro, vem mais pesada essa menstruação desse sentimento quente. Né? Os rins estão vinculados à questão das mágoas, né? Então, as má águas do meu corpo, aquilo que eu fico ressentindo, que eu fico murmurando e que vai contaminando as minhas águas e vai deixando o meu sangue menstrual ralinho, rosinha, claro, quase anêmico, que vai me trazendo essa anemia, que vai gerando desequilíbrio nesse meu corpo, como um todo. Assim como os próprios órgãos do ventre, cada um está ligado a um sentimento, a uma potencialidade desse ser mulher. Então, esse estudo dos órgãos, das doenças, dos equilíbrios, desequilíbrios, desses sentimentos quando são yin, quando são yang, quando são quente e frio, isso tudo tem a ver com a metafísica da saúde, que é um conhecimento antigo, a gente vê a tua mente cura, o corpo que se cura através dos pensamentos, dos sentimentos, enfim, né? Hoje a física quântica, a epigenética está aí mostrando, né, e evidenciando que tudo isso é real, né? A gente aprende sobre o poder geracional, a importância das mulheres, né? O poder gerador dessa nova vida, da continuidade que somos, e o poder transgeracional dessas memórias uterinas, porque das nossas ancestrais vêm as memórias de dor, vêm muitas vezes as memórias de negação em função da própria história, daquilo que nós vimos na aula anterior, dessa sociedade patriarcal, capitalista, que tira da mulher a sua autonomia, a sua capacidade de acreditar em si mesma, de errar, né? Ter o direito de se experimentar, ter o direito de errar. Olha que fantástico isso. E isso muitas vezes é retirado de nós, porque nós temos que ser perfeitas, nós temos que fazer tudo correto. E não é verdade. Aquilo que a gente nunca fez, não tem como a gente fazer da melhor forma possível, porque o fazer da melhor forma pressupõe errar, pressupõe fazer muitas vezes. O primeiro vídeo que eu gravei na vida foi horroroso, cheio de vícios de linguagem. Hoje isso é muito melhor, não é ainda o ideal,
mas já é muito melhor. Então, é a prática, é o fazer, é o botar a cara a tapa, é o errar, é o cair, é o levantar, que realmente nos ensina a ser melhor. É o que nos faz construir uma habilidade, desenvolver uma consciência maior. Não é escondido num canto com medo de errar que a gente vai crescer, a gente só cresce errando. O caminho se faz no caminhar. Se eu ficar sentada na beira da estrada esperando que alguém venha me socorrer, ninguém vai. As pessoas, cada um está construindo o seu caminho, né? Com as suas dificuldades. Então, a gente precisa pensar que nós somos os responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas, por aquilo que fazemos, e está tudo bem errar e continuar, porque o erro a gente aprende. A gente aprende. A gente só não aprende quando a gente transforma isso em culpa. E a culpa gera medo, e o medo paralisa. Então, se a gente está paralisado, a gente precisa entender se isso é nosso, se isso é das nossas ancestrais, se isso vem desse medo de não conseguir, de fazer, de falhar, de ser criticada, de ser julgada, de ser apontada, né? E de que a gente supere isso e diga, ok, eu estou aqui para me experimentar, estou aqui para crescer, eu não estou pronta. Ninguém está pronto, não existe um pódio de chegada e não existe uma prontidão. Ninguém está pronto ou acabado. Aqui estamos todos em construção. E a gente se constrói no caminho, a gente se constrói no caminhar. Aqui eu sempre digo para as nossas alunas que a gente começa de onde a gente está e com o que a gente tem. Quando a gente começa a postergar e a colocar empecilhos, tipo, quando a Marte estiver em conjunção com Vênus, em quadratura com Plutão, eu vou me mexer, eu vou fazer, eu vou montar a minha sala, eu vou fazer o curso, eu vou estudar, eu vou assumir, né, o meu lado holístico terapêutico. Quando acontecer isso, quando eu estiver na minha sala, quando eu tiver mais recurso, quando isso, quando aquilo. E tudo isso são justificativas para a não ação. E essas justificativas escondem ou revelam medos, medos e medos de não dar certo, de errar, de dar com a cara na parede, né, das coisas não funcionarem, e a gente só faz as coisas funcionar tentando, e a gente começa de onde a gente está e com o que a gente tem. E aí o mundo se movimenta, os caminhos se abrem, as oportunidades acontecem, mas elas só chegam, elas só acontecem, elas só se manifestam para quem já está caminhando. Elas não acontecem, se manifestam para quem está sentado na beira da estrada esperando que algum acontecimento milagroso, alguma coisa caia do céu para que eu possa me mexer. Do céu cai raio, chuva, granizo e de vez em quando algum avião, mas é só, mais nada, né? E a gente precisa aprender a fazer isso pela gente. E isso, o Sagrado Feminino e a ginecologia natural nos ensinam que sim, existe um poder geracional que pode nos paralisar pelos medos, pela própria história desse feminino, mas nós temos métodos para limpar tudo isso, que são as práticas de limpeza uterina, diferentes práticas, não só a vaporização, mas o uso dos diferentes ione eggs, o oberdiário, o óvulo de babosa, a vaporização com a moxa. Então, existem diferentes técnicas para diferentes situações, onde a gente vai realmente começar a limpar essas memórias e abrir para esse poder autêntico e criativo que é o nosso ventre. E aí a gente vai aprender, junto com essa ginecologia natural, o uso das ervas medicinais, o estudo aprofundado das ervas, das suas propriedades fitoterápicas e fitoenergéticas, como eu já falei, para a cura e a harmonização de todo o sistema feminino. Então, eu vou estudar as ervas, eu vou me tornar essa curandeira. Por isso é o florescer da curandeira, porque eu tenho a teoria, eu tenho todos os conceitos de ampliação de consciência, que é o sagrado feminino, mas eu vou me experimentar, eu vou me observar e eu vou me curar, eu vou restabelecer o equilíbrio do meu corpo, eu vou entender como funciona a minha ciclicidade para que eu possa me beneficiar dela, entender onde tem equilíbrio e desequilíbrio, para que eu possa, a partir do uso das ervas e desse conhecimento aprofundado sobre mim mesma, me curar, me transformar e transformar toda a minha geração. E aí entra, então,
a importância das limpezas uterinas. É o resgate, essas limpezas, a vaporização com a moxa, o uso dos ione eggs, né, que eram mais utilizados ou conhecidos para o pompoarismo, para a questão do restabelecimento, né, da contração da musculatura vaginal, da musculatura do assoalho pélvico, mas que também serve para limpeza, porque cristal pulsa com a terra. Ele traz uma pulsação específica que vai atuar por similitude no nosso corpo, da mesma forma que as ervas. Então, a camomila, ela me acalma. Por quê? Porque a calma existe em mim. Eu posso estar nervosa, agitada. O nervosismo pode estar maior do que a calma nesse momento. Então, eu tomo um chá de camomila para que essa camomila expanda por similitude a calma em mim e entre em equilíbrio, para que esse nervosismo não seja exacerbado, para que haja esse equilíbrio. Faz sentido? Isso é similitude. Eu tenho lá um cristal, um quartzo fumê, que vai lidar justamente nas minhas dificuldades, nessa sombra, nessas memórias que muitas vezes eu não consigo perceber, enxergar. Então, eu vou trabalhar esse quartzo fumê, esse ione egg, e ele vai começar a trabalhar nessas sombras, na limpeza, desatando esses nós, dissolvendo essas nuvens, dissolvendo essas sombras. E isso pode vir para o meu consciente ou não, mas ele vai atuar naquilo que é igual a ele, que é igual à energia pulsativa desse cristal, assim como a erva, a energia da planta, ou se eu fizer um remédio, né, um remédio para tomar, como uma tintura, uma garrafada, ou mesmo um chá, a fitoterapia dessa planta, que é a química dela atuando na minha química celular por similitude. Então, é sempre por similitude. Faz sentido? Então, a gente aprende tudo isso com a ginecologia natural. E existe um estudo aprofundado sobre os órgãos e suas emoções. Então, eu trouxe aqui um apanhado geral dos órgãos para a gente conversar, né? Então, vamos começar ali pelos ovários. Os ovários são responsáveis pela a nossa criatividade, tá? Pela criatividade da mulher. Assim como as gônadas são responsáveis pela criatividade masculina, né? Sua próstata, certo? Então, os ovários são o grande regente do nosso ciclo. Eles recebem a informação do hipotálamo dizendo: ok, não houve fecundação, vamos começar o processo de novo. E aí o ovário começa a produção de estrogênio, e depois de um tempo ele aumenta a produção de progesterona, e isso vai gerando o nosso ciclo, né? O ciclo de ovulação. A ovulação ocorre quando o hipotálamo libera mais dois hormônios, que é o FSH, se eu não me engano, e o LH, tá? O LH é quando tem o pico de LH e que há o processo de ovulação. Então, esse processo ele é ativo no nosso corpo. Os ovários são ativos, eles produzem esses hormônios, eles são os grandes maestros do nosso ciclo. Então, eles são órgãos yin, de energia yang, desculpa, né? Não yin, yang, que vai trazer esse movimento para dentro do nosso corpo, esse movimento do nosso ciclo. Então, os ovários estão ligados à criatividade, é um órgão yang que traz, entendendo a criatividade como um jogo de cintura. O que isso quer dizer? A criatividade não é só quando eu pinto, quando eu escrevo, quando eu danço, quando eu canto, não está ligada só à arte, está ligada à minha capacidade de resolver problemas, a minha capacidade de encontrar soluções. Isso é o jogo de cintura. É quando a vida acontece e traz situações diferentes daquilo que tu planejou, daquilo que tu pensou, daquilo que tu, né, percebeu que poderia acontecer, e tu começa, bom, isso aconteceu, então agora como é que eu vou resolver? E aí tu tem intuitivamente, tu tem aquela percepção, tu tem aquela uma sacada,
né, criativa de resolução daquela problemática. Quando as mulheres têm problemas nessa região nos seus ovários, elas ficam paralisadas diante das situações inesperadas, diante de situações que elas não pensaram, que elas não planejaram, que elas não tiveram, né, plena consciência daquilo. Então, pegar uma mulher de surpresa e dizer, não, vamos para a praia, vamos viajar. Não, mas como assim? Eu não me programei, eu não me organizei, eu não sabia. E é uma coisa boa, é uma coisa simples, mas quando há bloqueio nesses órgãos do nosso ventre, essa mulher tem dificuldade em dizer sim, ela tem dificuldade em se adaptar a essas mudanças que a vida muitas vezes, né, nos apresenta. Às vezes pode ser problemas e às vezes pode ser coisas boas, soluções, convites, passeios. Não me organizei. Não, eu estou com muita coisa. Não sei se eu vou conseguir. Por quê, né? Porque essa mulher está ali, né, não conseguindo lidar com as coisas que fogem ao seu controle. Porque ter o controle é uma ilusão. A única coisa que a gente pode ter é o objetivo, é sonhos. É eu saber para onde eu quero ir, como eu estou indo e onde eu quero chegar, né? E aí eu vou estabelecer metas, eu vou estabelecer, poxa, para eu conseguir gravar esse vídeo para vocês, eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter uma câmera, eu tenho que ter um tempo, eu tenho que me organizar, eu tenho que preparar o material da aula, eu tenho que pensar como é que eu vou apresentar esse conceito para vocês. Então, tem todo um processo até chegar nesse vídeo. Então, eu sei que eu preciso fazer isso e eu tenho esse planejamento. Mas no meio de tudo isso, muitas coisas acontecem. Eu tenho que fazer almoço, eu tenho que arrumar as coisas da casa, tem problemas acontecendo com a minha mãe, tem pessoas me chamando para ser atendidas, tem outras atividades da Madrid que eu preciso dar conta. Então, o mundo está acontecendo, mas eu tenho esse planejamento, eu tenho essa meta, e eu vou executar. Só que a vida acontece. E a gente precisa ter esse jogo de cintura para seguir resolvendo essas problemáticas e mantendo o foco naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu me determinei a fazer, que é a realização do meu sonho, do meu projeto, da minha aula, daquilo que está de acordo com o que eu estou fazendo, com o que eu quero fazer. Faz sentido? Então, criatividade é isso. E criatividade é, sim, energia sexual. E não é a energia sexual do sexo. O sexo em si, a troca sexual ou a masturbação, ou seja lá qual for a forma de sexo, de prazer, ela é uma forma da energia criativa. Mas ela não é a única. A energia criativa está em tudo. E está principalmente nessa capacidade de me movimentar na vida, de conseguir dizer sim, de conseguir, vamos para a praia, eu tenho isso, não, mas eu já vou resolver isso, eu já vou delegar aquilo e eu já vou arrumar minha mala e vamos embora, vamos se divertir, vamos ser felizes também, né? Então, essa coisa da gente conseguir delegar, conseguir se movimentar na adversidade. E diante dos problemas também, né? Das rasteiras que muitas vezes a gente leva, tinha planejado tal coisa e não deu certo. Bom, se não deu para fazer hoje, eu vou fazer amanhã, e amanhã eu tenho que fazer, porque amanhã é meu prazo, né? E aí amanhã eu vou dar conta, eu vou fazer. Então, é esse jogo de cintura de conseguir resolver, de não paralisar, de não estancar, de não congelar, de não ficar parado diante das situações esperando que ela se resolva sozinha, né? Mas de agir e fazer as coisas acontecerem. A gente tem os ovários, assim como as tubas, são órgãos duplos, né? Então, os seios também. Então, a gente percebe que o lado direito do corpo, ele fala da energia yang, do masculino, que é a nossa capacidade de ir para o mundo, de agir, de levar os projetos, de comunicar esses projetos, de vender o nosso peixe, né? De vender as nossas ideias, de se relacionar com o mundo externo. E o lado esquerdo está ligado ao yin, ao feminino, que é a capacidade de se relacionar consigo mesma. É esse voltar para dentro, esse olhar para si, entender as suas emoções, os seus sentimentos, o seu lugar, como eu estou funcionando, como eu posso me melhorar, se o que eu estou fazendo ressoa no que eu verdadeiramente quero fazer, ou se eu estou me machucando, né? Então, é esse olhar para dentro. Então, se eu tenho
um cisto no ovário direito, bom, eu tenho um problema de criatividade no mundo externo. Se eu tenho um cisto no ovário esquerdo, bom, eu estou tendo dificuldade de olhar para mim. Então, isso é o estudo da metafísica da saúde, né? Conectada às emoções, aos órgãos, ao equilíbrio e desequilíbrio. E isso tudo a gente aprende dentro da ginecologia natural. O que está por trás de uma SOP, né, que é a síndrome de ovários policísticos? O que está atrás dos cistos ovarianos? O que está atrás de uma tuba que está que tem uma aderência que está interrompida, né? O que está acontecendo ali emocionalmente? Então, a gente vai tratar o corpo, a gente vai sim ter remédios naturais, né? Tinturas, ervas e outros elementos, mas a gente também vai tratar a emoção, o que está por trás, o que está realmente na origem desse desequilíbrio, dessa doença. Então, é o que a gente chama dentro da ginecologia natural de matriz energética emocional daquela doença, daquela disfunção, daquele sintoma, daquele órgão. E aí a gente começa esse tratamento sempre lidando com o físico e as emoções, tá? Então, indo para as tubas, as nossas tubas à direita ou à esquerda, né? Direita Yang, esquerda Yin, é a nossa capacidade de comunicação. É dentro das tubas que o óvulo é recolhido, né? Existe ovulação, o óvulo, nossos ovários liberam, né? O óvulo, a tuba vai lá, recolhe para fazer esse caminho de conexão com o útero. E é nesse caminho que a fecundação ocorre, né? Quando o espermatozoide encontra o óvulo. Havendo esse encontro, esse óvulo fecundado é conduzido para dentro do útero. Não tendo esse encontro, se forma então um corpo lúteo, né? Que é esse óvulo que vai morrer durante, né? Ali 24, 40, 24, 36 horas ali. Ele vai morrer se ele não for fecundado, e aí esse corpo lúteo ele é absorvido ali pelas tubas, tá? Então, um útero ele é considerado o nosso órgão yin, porque é dentro do escuro do útero, dessa magia uterina, que a vida se faz, né? Então, e é interno, ninguém vê. A gente só vê a vida quando ela está pronta, quando ela é parida, quando ela vem à luz. E ela vem à luz depois de estar pronta. E todo esse processo de gestação das ideias, dos filhos físicos, simbólicos, acontece no escuro, na sombra, no úmido do nosso útero. Então, o nosso útero é um órgão yin. Então, as tubas fazem a comunicação entre os ovários, que são yang, e o útero, que é yin. Elas fazem essa comunicação entre a minha criatividade, as ideias, os projetos que eu tenho, aí eu comunico isso para o mundo, eu começo a pensar, a conectar pessoas, a ver como é que eu vou fazer isso, e eu pego essa ideia, né, já cheia de outras informações e coloco dentro do meu útero para ser gestado. Faz sentido? Então, as tubas é um canal de comunicação. Quando existe uma aderência, quando existe um estreitamento desse canal, significa que essa mulher tem problemas na sua comunicação. Ela não consegue ser ouvida, ela não consegue ser respeitada na sua voz, ou ela acredita, porque foi educada dessa forma, que as pessoas não vão dar valor para o que ela pensa, ou ela tem grandes ideias, chega na hora dela comunicar, ela não consegue se fazer entender, as pessoas não entendem, daqui a pouco alguém surge com a mesma ideia que ela teve, só que comunica isso de uma forma mais clara e as pessoas aceitam e entendem aquela ideia como inovadora, maravilhosa. E a mulher se ressente porque ela já teve aquela ideia, ela já tinha falado sobre isso. Mas uma mulher que tenha problema nas tubas, ela acha que ela se comunica de forma clara, mas ela não está se comunicando de forma clara, por alguma crença limitante que ela tenha com relação à sua fala ou algum tipo de trauma
né, com relação a isso, ou até mesmo das memórias, né, ancestrais. Então, a gente precisa ver isso, né, analisar isso na nossa conversa, na nossa anamnese aí com a nossa cliente. E as tubas, quando a gente passa por um processo de laqueadura, por exemplo, durante um tempo curto, mas é um tempo, né? As mulheres que passam por esse procedimento, elas ficam meio que aéreas. É como se elas não soubessem mais onde elas estão. Essa comunicação ela é bloqueada. E aí acaba que a mente também fica confusa e ela não sabe mais se ela onde exatamente que ela está. Existe aí uma pane no sistema da comunicação feminina, mas logo ela se restabelece, né? Porque uma laqueadura, embora seja um procedimento mais agressivo, né? Os nossos órgãos etéricos continuam existindo de forma totalmente funcional. Então, ela recupera essa capacidade de comunicação em pouco tempo, mas passa por esse desequilíbrio, e isso é natural, tá? Então, as tubas fazem essa comunicação, unindo as energias yin e yang do nosso ventre, as energias yang do ovário e yin do nosso útero. O nosso útero, ele está ligado à questão da autenticidade, da espontaneidade. É um órgão yin, mas fala dessa confiança que a mulher tem de ser ela mesma, porque autêntico a gente sempre é. Um dia pensando sobre a questão da autenticidade, né? Muitas vezes as minhas clientes, né, alunas, enfim, me falam: ai, Lara, como que eu posso ser autêntica? Autêntica a gente é. Ninguém faz as coisas da mesma forma que nós. E mesmo que a gente esteja imitando alguém ou tendo alguém como referência, né, e modelando essa pessoa ou querendo ser essa pessoa, como se me comunicar como essa pessoa, eu não consigo ser essa pessoa. Eu só vou fazer isso da forma que eu consigo fazer. E nesse sentido, eu sou sempre autoral. Né? Mas quando a gente está falando de autenticidade uterina, a gente está falando daquilo que conversa com a nossa alma, de tu chegar nessa alma, nessa centelha. Por isso ele é o órgão in, é do dentro, é de dentro, é tu olhar para dentro de ti mesmo e entender quem eu sou, qual é a minha medicina, o que é a minha raridade. E entendendo a minha medicina, né? A minha medicina é o que eu vim fazer nesse mundo. Não é ser uma curandeira ou uma terapeuta, porque a gente sempre é, tá? Mas o que eu quero dizer é aonde está aquilo que me faz vibrar e aquilo que é melhor em mim que eu vim oferecer para o mundo, porque aonde eu vibro é onde é o melhor que eu posso oferecer. Porque se eu alimento o melhor em mim, eu estou dando e alimentando o mundo com o melhor. Isso é a minha raridade, isso são coisas que só eu posso fazer, porque só eu sou eu. Né? E muitas vezes a gente quer ser igual ao outro, a gente quer. Claro que a gente sempre vai modelar, claro que a gente sempre vai ter aquela pessoa que a gente acha fantástica, que nossa, como eu queria ser como essa mulher, como eu queria falar desse jeito, como eu queria me expressar dessa forma. Olha que forma fantástica que essa pessoa se veste, se movimenta, se comunica. Mas se tu admira tanto assim, é porque isso está em ti. E tu precisa achar um momento, o jeito de conectar isso em ti para expandir, para colocar isso no mundo. Porque nem todas as pessoas vão achar as mesmas coisas vibrantes e legais. Tudo que eu acho fantástico no outro, eu tenho em mim, porque tudo é uma questão de espelhamento. Eu não vou admirar no outro o que não existe em mim, porque o que não existe em mim não existe no meu mundo e não existe na minha percepção. Então não tem como eu admirar algo que eu não conheço, porque se eu não conheço, eu não tenho como admirar. Né? Então essa autenticidade aqui é uterina, essa espontaneidade é eu ser eu sem ter que pedir licença, sem ter que pedir desculpa, sem ter que estar me cuidando para caber aqui ou ali. É óbvio que eu não vou pegar uma faca e sair, né? Me engole. Eu sou assim,
Até porque o feminino ele não precisa disso, a não ser para se defender, para defender a sua vida, para defender a sua integridade. Aí essa mulher selvagem salta e aí a conversa é outra. Mas essa autenticidade que a gente está falando aqui, essa espontaneidade, é justamente tu ser quem tu é. É tu se permitir ser, é tu tirar os rótulos, é tu parar de buscar essa resposta no mundo externo e começar a buscar internamente. Quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, o que me faz vibrar e como é que eu vou saber o que me faz, o que é que eu vim fazer? Qual é o teu sonho? O que tu sonha? Tá muito o teu sonho, aquele sonho que tu tem desde sempre, aquele sonho que por mais que tu não queira dar atenção para ele, ou por mais que muitas vezes tu ache impossível de realizar, ele nunca deixou de existir. Isso tá muito provavelmente, vamos dizer assim, 99% dos casos, esse sonho que te persegue, esse sonho que persiste dentro de ti, está relacionado à tua autenticidade, à tua espontaneidade de vida, aquilo que tu veio fazer, construir, experimentar, aquilo que tu veio oferecer para o mundo, a tua raridade. E muitas vezes, por crenças limitantes, por infâncias difíceis, por memórias ancestrais de dificuldade, a gente sente, está aqui dentro da gente, está aqui, esse sonho está reverberando, mas ele encontra tantos nãos, tantos entraves, tanta coisa. Ah, mas depois eu faço. Ah, mas agora não é o momento. Ah, mas agora eu estou não sei o quê, eu preciso resolver tal coisa, meu momento de vida agora é outro. E tu vai postergando a realização daquilo que verdadeiramente tu veio fazer. Então, eu tenho certeza que vocês sabem, é aquele sonho que talvez vocês não confessem nem para vocês mesmas, é aquilo que está ali, aquela chama que nunca apaga dentro de vocês. Ali está a medicina que vocês são. Então, olhem para isso, busquem perceber qual é esse sonho e vão puxando esse fio para que vocês consigam chegar nessa resposta. E isso é interno. Não é o mundo externo que vai te dizer, não são as pessoas que vão te dizer. E o mundo externo, presta atenção, respeita, admira e acolhe quem é autêntico, quem quer se fazer passar por autêntico, quem é plágio, um mundo externo esfacela. Quem é autêntico, quem veio realmente vibra na sua autenticidade é seguido, é liderança, é inspiração. Quem não é, quem quer o brilho do outro, quem quer ser o outro, essas pessoas não vão a lugar nenhum. Elas podem enganar meia dúzia de pessoas. E estão enganando a si mesmas, né? Que é o pior. E eu aqui não estou julgando, eu estou dizendo que muitas vezes a gente faz isso porque nós estamos distante de nós mesmas. E o sagrado feminino e a ginecologia natural são caminhos de reencontro e de encontro com a nossa essência e de reencontro com tudo que nós somos, fomos e ainda o que seremos, né? As escolhas que vamos fazer a partir desses conhecimentos, certo? Então, o colo do útero, ele está ligado com o amor. Dentro do estudo da medicina tradicional chinesa, existe um meridiano que sai do nosso coração e termina no colo do útero, que é o Baomai. Esse meridiano é o meridiano das emoções do coração. E tanto sai do ventre para o coração, quanto do coração para o ventre. Porque a energia, ela sempre tem esse movimento circular. Nunca só vai de um lado, vai e volta, né? Vai e volta. Então, esse meridiano, tudo aquilo que a mulher sente, uau, vai se aloja diretamente no colo do útero. Tudo que a mulher recebe do mundo externo, principalmente nas relações sexuais, né?
porque ali tem a questão do canal vaginal, que é onde tem a penetração do mundo externo, a penetração do outro em mim, do mundo externo em mim, e isso se choca com o colo do meu útero, e dependendo das energias que vêm, isso também é recolhido no meu coração. Então, aqui é o portal do amor, é a conexão com o coração, o colo do útero, e é por isso que muitas vezes as mulheres, nas próprias relações sexuais, já se apaixonam, né? Porque toca elementos muito sensíveis da mulher, tá? Então, os homens se apaixonam pelo dia a dia, né? Pelo comportamento da mulher, por aquilo que aquela mulher, a energia que aquela mulher desperta naquele homem, também na sua sexualidade, mas também na continuidade disso. E as mulheres pode muitas vezes acontecer na própria relação, né? Mais fácil, ela sente aquilo no colo do seu útero. Assim como também quantas descargas energéticas dentro do corpo da mulher são negativas, né? De homens que são densos, frustrados ou cheios de sentimentos de rejeição, de abandono, que por similitude vão se conectar ao sentimento de abandono e rejeição da mulher e vão expandir isso. E aí a mulher sai da relação destruída, achando que ela é a pior pessoa do mundo, achando que ela é a pessoa que não merece ser amada, que aquele homem vai rejeitar, vai humilhar ela de tudo quanto foi jeito. E ela não percebe que isso foi acionado pelo próprio campo do homem, mas só foi acionado porque isso existe nela. E é justamente porque existe nela que ela atraiu esse tipo de parceiro. Faz sentido? Faz sentido? Coloquem aqui para mim. Então, o nosso canal vaginal é a relação com o mundo, o que entra e o que sai. Aquilo que eu estou parindo, aquilo que eu estou colocando no mundo, seja o filho físico, seja meus filhos simbólicos, meus projetos, meus sonhos, e que vão precisar ser nutridos e cuidados pelos meus seios. Tudo que eu estou colocando no mundo, eu preciso nutrir, eu preciso cuidar para que cresça, para que se desenvolva. Então, o meu canal vaginal é essa conexão, é por onde, né, eu manifesto e por onde eu recebo a manifestação do mundo, a manifestação do outro, tá? Então, essa relação do que eu entrego e do que eu recebo, ela é totalmente proporcional e similar. Então, se eu estou levando para o mundo a minha insegurança, o meu medo de rejeição, de humilhação, de traição, eu vou atrair para mim parceiros que vão estar em ressonância com essa energia, que vão me humilhar, me trair, vão validar aquilo que eu estou emitindo. Porque o que eu estou emitindo, eu estou dizendo para o universo que eu quero isso. E a energia não tem consciência. Energia é o que é, energia. E ela se molda a partir daquilo, da informação que tu dá, ainda que de forma inconsciente. Mas isso é um assunto para uma outra aula, né? De um novo curso que vai surgir aí, tá? Então, só guardem isso. O mundo devolve para nós a exata medida daquilo que nós entregamos para ele. E se nós não estamos satisfeitos com o que estamos recebendo, então a gente precisa olhar o que está dando. Qual é a qualidade? Ah, mas eu isso, eu aquilo, né? Racional. Racionalmente pode ser que, ok, tudo perfeito. E os 95% de inconsciência? E as memórias ancestrais? E as feridas emocionais da infância? Faz sentido? Então, como eu já falei aqui, né, a questão dos órgãos duplos tem a ver direito masculino, esquerdo feminino, direito yang, esquerdo yin. E os nossos seios têm a ver com nutrição, com o cuidado, né? Eu estou parindo algo, estou colocando meu sonho, meus projetos no mundo, e eu preciso cuidar deles, né? Não adianta só eu abrir uma empresa. Eu abro uma empresa e eu preciso entender como eu vou nutrir,
como eu vou conduzir, como eu vou cuidar até que ela possa crescer e começar a caminhar com as suas próprias pernas. E assim são os filhos também, né, biológicos, físicos, e os filhos simbólicos, tá? Quando a mulher, ela nutre e cuida demais dos outros e menos de si mesma, ela entra numa dívida consigo. Ela entra numa conta negativa. E essa conta negativa, uma hora a cobrança chega. E essa cobrança pode vir nos nódulos, nos cistos e até mesmo no câncer dos seios, tá? E não é à toa que muitas mulheres desenvolvem câncer no seio, são mulheres que estão sempre nutrindo, cuidando e se preocupando com os outros, né? E não consigo mesma, então essa conta não fecha e uma hora ela vai ser liquidada, né? E também são mulheres que estão apartadas desse nutrir de si mesma, do nutrir dos seus sonhos. Estão gastando energia sempre com o outro e não consigo mesma. Então, ela precisa fazer essa reconexão consigo, e a gente tem vários casos de alunas dentro da Madríade que começaram esse processo de autoconhecimento, que começaram a olhar para si mesma, começaram a impor limites, a entender que elas sim merecem cuidar de si mesma e reverter todo esse processo, tá? Então, isso também é possível, assim como câncer de útero, né? Enfim. Certo? Então, os nossos órgãos, os sintomas, as doenças, sempre têm as emoções por trás. E nós estudamos isso dentro da ginecologia natural. Então, o que faz a terapeuta em ginecologia natural? Ela ajuda as mulheres a entenderem a sua própria ciclicidade, ajuda elas a corrigir os desequilíbrios existentes na menarca, no período reprodutivo, na perimenopausa, na menopausa, que vem dessa desconexão, que vem desse desconhecer de si mesma. Vai estudar cada um dos órgãos, suas patologias, as emoções, energias que estão conectadas a cada uma das doenças, dos desequilíbrios conhecidos como matriz energética emocional, que é o que a gente já tinha falado aqui para vocês, né? Ela faz uma anamnese, faz depois protocolos de tratamento, né? Indicando tanto o tratamento para o físico, quanto para o energético, quanto para o emocional. O diagnóstico da doença sempre vem do médico. Nenhuma terapeuta, não é só a terapeuta da ginecologia natural, nenhuma terapeuta holística, a não ser que seja médica, pode diagnosticar. O diagnóstico sempre vem do médico. A partir do diagnóstico médico, nós vamos atrás da matriz energética emocional daquela doença. Muitas vezes as mulheres não têm doença física nenhuma, nenhum diagnóstico. Elas têm sintomas, incômodos, sensações, elas têm questões emocionais para resolver. E a gente começa, então, a tratar essas questões emocionais antes que elas virem uma doença ou um desequilíbrio. Né? E a terapeuta acompanha o desenvolvimento e cura da outra mulher, entendendo que nós não curamos ninguém. Quando eu falo para vocês que aqui dentro da Madríade nós temos relatos, né, de várias curas, várias transformações, é porque essas mulheres fizeram esse caminho de cura e de transformação em si mesma. Dentro da escola, nós fornecemos todas as ferramentas que nós temos acesso. Todas as ferramentas validadas, experimentadas, coisas que já eu resolvi, que eu fui experimentando, que eu fui me curando, que fui me transformando, assim como de outras alunas, de outras mulheres, e que a gente vai trazendo aqui, vai disponibilizando para vocês, sempre com embasamento, sempre com muita verdade, com muita clareza, para que vocês possam experimentar. Então, eu sempre digo que a gente fornece a pá, a picareta, o facão. Quem abre a estrada da cura são vocês. Eu dou as ferramentas, nós damos as ferramentas. Vocês usam ou não. Então, o processo de cura, o mérito da cura é de quem se cura. Porque, como a gente já falou,
a cura vem da consciência do que nos adoece. Então, na nossa escola, a gente entende que a gente só presta atenção nisso para quem é terapeuta, qualquer profissão que tu tenha que lidar com o outro. Tu só conduz a outra ou o outro até onde tu foi em ti mesmo. Não tem como eu levar uma mulher a um caminho que eu não percorri internamente. Eu não tenho como conduzir vocês a um processo de cura ou fornecer ferramentas e dar instruções daquilo que eu não experimentei, que eu não vivenciei. Isso fica vazio, isso fica sem referência, isso fica sem força, sem sustentação. Eu até posso, mas não vai ter resultado. E a gente só conduz verdadeiramente a outra até onde a gente foi nós mesmas, porque aquilo que não existe no meu mundo não existe para outra, não existe na minha mente, não existe no meu mundo. Se eu não conheço, se eu não experimento, se eu não sei como isso funciona, se eu não fui nesse lugar, se eu não andei, não transitei por esse lugar, eu não tenho como dizer para outra pessoa como chegar lá. Então, a gente só conduz a outra até onde a gente foi nós mesmos. E é por isso que o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, um empoderamento real, toma as rédeas da tua vida na tua mão, faz as tuas escolhas, assume as consequências dessas escolhas. Porque não escolher também tem consequências. O ficar em cima do muro, o depois eu vejo, depois eu faço, também tem consequências. E normalmente essas consequências, né, do procrastinar, do não fazer, do depois, num outro momento, no momento mais propício, eu vou fazer essa formação. Então, fica esperando o momento propício, né? Fica esperando. Isso são escolhas, são consequências. E tem aquela que diz: não, eu já vou encarar, já vou fazer isso aqui. Eu quero me curar, eu quero ajudar outras mulheres a se curar. Pô, ela tomou uma decisão e tem consequências. Tem um compromisso de assistir às aulas, de fazer, de experimentar, de se transformar a si mesma. E eu entendo que nem todas as mulheres estão no mesmo lugar e está tudo certo. Mas a gente precisa entender que se eu quero crescer, se eu quero me desenvolver no meu profissional, principalmente como terapeuta, eu preciso entender quem eu sou, começar a limpar aquilo que me impede de prosperar, começar a identificar aquilo que me impede de ser feliz, de ter um bom relacionamento, de ter um relacionamento que seja de parceria e não de consumição de energia. Tá? Outra frase, né? O que verdadeiramente nos cura é ter a consciência do que nos adoece. Isso é sempre, eu vou sempre falar de tudo isso. E, inclusive, que a cura de uma mulher é a cura de todas. E vocês já me ouviram falar isso muitas vezes nessa imersão. Né? E vão continuar ouvindo, porque é a mais pura verdade. Então, eu estou aqui porque a cura de vocês é a minha cura, e a minha cura foi a cura de vocês e é a cura de vocês, porque eu estou no processo. Eu passei por várias situações, e por passar por essas situações, eu consigo conduzir vocês dentro desse processo. Aonde eu não cheguei ainda, eu não consigo conduzir vocês, mas eu sigo no processo, e conforme eu vou andando, eu vou levando junto vocês. Né? E vou ampliando a minha consciência, e vou curando, e vou restabelecendo a minha energia, a minha saúde, ampliando e expandindo sempre, né, esse saber sobre mim, sobre quem eu sou. Então, existe sempre um próximo passo. E o próximo passo é a nossa aula ao vivo, amanhã, às 20 horas. Quem não puder assistir, ok, vai ficar gravada. Só que amanhã a gente vai fazer a abertura das inscrições para a 7ª turma da formação de terapeutas em Sagrado Feminino e Ginecologia Natural, que é o próximo passo dessa imersão. Essa imersão já te trouxe já clareou, tenho certeza, né? Ou pelo menos eu espero que sim, que já tenha clareado, que já tenha trazido mais informações para você sobre o que é o Sagrado Feminino e a ginecologia natural. Agora, para quem quer se aprofundar,
tem um próximo passo, que é a formação. Para quem quer ser terapeuta, então, de mulheres, é fundamental, porque isso, a primeira mulher que tu vai cuidar, a primeira anamnese de uma terapeuta é a sua, não é da outra, é a sua. E esse processo é contínuo, esse processo é para sempre. Né? Então, amanhã, na questão do ao vivo, né? Quem puder estar ao vivo esteja, porque nós vamos fazer um lançamento, e nesse lançamento tem bônus que são fantásticos, mas que são para as primeiras 20 inscritas, que são para as primeiras 30 inscritas, e que talvez no outro dia, assistindo a gravação, tu não consiga acessar mais, né? Tu tenha perdido essa oportunidade. O desconto do valor permanece, né, enquanto as inscrições estiverem abertas, mas os bônus específicos, maravilhosos, divinos, que nós estamos preparando para vocês, não. Então, estejam ao vivo, estejam online, assistam, né, para não perder essa oportunidade, para depois não ficarem chorando. Não quero ninguém chorando. E tomem a decisão de dar o próximo passo. Sai desse lugar, né? De que não consigo, de que é difícil, de procrastinação. Sai. Encara o desafio de investir, de fazer uma formação completa, de entender esse lugar. Mas amanhã a gente tem uma aula, ainda antes de eu abrir as inscrições, onde nós vamos entender, então, como esses assuntos se encaixam e por que a formação da Madríade é a melhor que tem no mercado, justamente porque ela une e forma mulheres para trabalhar com o sagrado feminino e a ginecologia natural em conjunto, analisando essa mulher na sua integralidade. Certo? Espero vocês amanhã. Não percam a aula ao vivo. Beijos!